a heróica médica que tratou das freiras abusadas durante a Segunda Guerra. Madeleine Pauliac. Guerras são buracos negros de dor. Eles trazem à tona os instintos mais indesejáveis da natureza humana, mas também produzem as almas mais puras e corajosas. Esta é uma história dramática, mas também de grandeza humana e solidariedade feminina. É também uma história de cura de corpos e almas. As mulheres costumam ser as principais vítimas civis em conflitos armados, e o estupro é um dos atos de violência mais humilhantes que sofrem. Soldados capazes de cometer tais atrocidades contra pessoas inocentes não se importam com quem são essas mulheres, sejam elas esposas, jovens estudantes ou freiras. Na primavera de 1945, quando a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, os soldados do Exército Vermelho estavam se retirando de Berlim e voltando para casa. No caminho, na Polônia, longe de trazerem a paz tão desejada naquelas terras, semearam o terror entre a população civil, incluindo as religiosas. Um convento de freiras polonesas foi atacado por um grupo de soldados soviéticos que as estupraram sistematicamente durante dias. Algumas delas foram mortas após sofrerem inúmeras humilhações. Das que sobreviveram, algumas ficaram grávidas. Todas elas foram marcadas para sempre pela dor, trauma e humilhação. Enquanto isso acontecia, uma jovem médica francesa chegou à Polônia. O nome dela era Madeleine Pauliac. Nascida em Villeneuve-sur-Lot em 16 de setembro de 1912, não foi a primeira vez que ela se juntou ao esforço de guerra. Durante meses, Madeleine trabalhou incansavelmente em um hospital de Paris, enquanto participava de várias operações da resistência. Ela ajudou paraquedistas aliados, escondeu judeus em sua casa, e até participou de 200 missões do Esquadrão Azul de Ambulâncias da Cruz Vermelha. No início de 1945, era uma das mais renomadas médicas do exército francês, promovida a tenente e até recebida pelo general Charles de Gaulle. Na altura dos acontecimentos, trabalhava em Varsóvia para um hospital da Cruz Vermelha francesa. Enquanto trabalhava incansavelmente tratando soldados, antes de retornar à sua França natal, Madeleine testemunhou o caos que assolou a capital polonesa, onde os soldados do exército russo estavam enlouquecidos e cometendo todos os tipos de ultrajes. Mesmo assim, a médica não poderia imaginar que esses soldados seriam capazes do que fizeram com algumas freiras beneditinas da região, que a contataram. Ela era uma das poucas médicas a quem podiam recorrer. Madeleine escreveu em seu diário estas palavras concisas, mas duras, depois de visitar seu convento. Havia 25 delas. 15 foram estupradas e mortas pelos russos. As 10 sobreviventes foram estupradas, cerca de 42 vezes, cerca de 35 ou 50 vezes cada, e 5 delas estavam grávidas. Humilhadas e brutalmente abusadas, as freiras tinham uma dor insuportável no corpo e na alma. Era um desespero sem fim, a ponto de abalar a própria fé das irmãs. As que ficaram grávidas sofreram uma cruz terrível. Algumas delas, por medo ou desespero, foram até tentadas a pensar em abortar. A doutora Madeleine foi muito mais do que uma médica para aquelas mulheres feridas. Ela as ouviu, confortou e tentou compartilhar sua dor em um belo ato de amor ao próximo. Ela não as julgou, ela simplesmente ficou ao lado delas quando elas precisaram de um vislumbre de luz na terrível escuridão que engolfou sua casa. Ela também ajudou a entregar vários de seus bebês à adoção. Além de atender as irmãs sempre que podia, Madeleine continuou seu trabalho no Hospital Francês de Varsóvia e viajou por toda a Polônia em busca de soldados feridos. Seu trabalho heróico chegou a um fim abrupto em 13 de fevereiro de 1946, quando ela morreu em um acidente de trânsito. Ela tinha apenas 34 anos. Seu corpo foi repatriado e repousa em sua cidade natal. Ela foi condecorada póstumamente com a Legião de Honra e a Croix de Guerre francesa. As irmãs continuaram suas vidas, e estes fatos foram omitidos, até o aparecimento do diário da doutora Madeleine. Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado!